Amabile Lúcia Wiesentiner tinha apenas alguns anos quando começou a ser chamada de aquela menina diferente. Não era por algo que dissesse, pois mal falava diante de estranhos, e tampouco pelo que possuía, pois era filha de camponeses pobres do Trentino, região montanhosa do Império Austro-Húngaro. O que a distinguia era um silêncio cheio de compaixão. Ainda criança, cuidava da avó idosa como quem cuida de um altar. Na fábrica de seda onde ajudava desde pequena, partilhava seu pão com quem nada levava. Seu olhar brilhava não de vaidade, mas de fé. Sem ter consciência disso, a pequena Amabile já vivia aquilo que o Cristo anunciaria como o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 27. É nessa infância escondida, entre orações sussurradas e gestos silenciosos de bondade, que começa uma das histórias mais comoventes da santidade. A história da primeira santa oficialmente canonizada que viveu, serviu e fundou uma obra religiosa em solo brasileiro. Um percurso de vida tecido com fios de obediência, cruzes pesadas, visões do céu, milagres discretos e uma entrega radical que só os santos compreendem por inteiro. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus não nasceu nos púlpitos nem nos palácios. Seu caminho foi talhado na terra dura da imigração, no anonimato das cozinhas, no serviço silencioso aos pobres, nos corredores de hospitais e na renúncia de si mesma até o fim. Ela não buscou notoriedade. Quando os louros humanos lhe foram negados, respondeu com silêncio e humildade. Quando a saúde lhe foi retirada, ofereceu a dor como sacrifício. Quando a cegueira lhe fechou os olhos, acendeu dentro de si a luz da confiança. Não há como ouvir sua história e permanecer o mesmo. Ela ensina, sem discursos, que a santidade é possível nas realidades mais ordinárias, se nelas houver amor sobrenatural. A vida de Santa Paulina é consolo para os enfermos, intercessão para as mães, refúgio para os que foram esquecidos e força para os que ainda lutam por permanecer de pé. Este é um convite para caminhar com ela. Não como quem estuda uma biografia, mas como quem se deixa conduzir por uma mãe espiritual que conhece bem o caminho da dor e da esperança. De menina pobre no Trentino a santa canonizada no coração da Igreja, cada passo seu foi um sim ao chamado de Deus. E talvez ao conhecê-la mais de perto, encontremos no fundo do coração a coragem para dizer esse mesmo sim em nossa própria história. Porque quando Deus quer fazer de uma alma sua morada, nenhum obstáculo é maior que sua graça. Santa Paulina é prova viva disso. Amabile Lúcia Wiesentiner nasceu em 16 de dezembro de 1865, na pequena Vigolo Vataro, uma aldeia alpina do Trentino, então parte do Império Austro-Húngaro. A paisagem era dura, a vida ainda mais. Filha de Napoleone e Ana Domênica, foi acolhida em um lar onde nada sobrava, mas onde a fé era abundante como o pão repartido em silêncio. Não havia escolas de renome, brinquedos elaborados ou roupas de gala. Havia o essencial, uma família de oração, mãos calejadas pela lida no campo e um coração que desde cedo aprendeu a amar sem reservas. Ainda pequena, Amabile cuidava da avó doente com uma paciência de anjo e quando começou a trabalhar numa fiação de seda, partilhava o pouco que tinha com colegas mais pobres, sem alarde, como quem entende que caridade verdadeira não se anuncia, apenas se vive. Aos olhos do mundo, era apenas mais uma entre tantas meninas camponesas. Mas seus gestos revelavam algo maior. Havia nela um amor natural pelos esquecidos, uma alegria em servir, uma doçura no sacrifício que não se ensina. Nasce com os que foram tocados pela graça, e essa graça já morava em seu coração. Sua mãe lhe ensinava os cantos sagrados em italiano, e à noite todos se reuniam para rezar o terço em torno de uma imagem de Nossa Senhora. Era ali, entre paredes de madeira simples e luzes de lamparina, que Amabile crescia como um lírio no vale, discreta, firme e profundamente voltada para Deus. Sua infância não foi isenta de dores,
mas foi santificada por elas. Cada dia difícil se tornava mais uma oferenda, mais uma chance de confiar. Desde cedo ela aprendeu que a felicidade não está nas mãos que recebem, mas nas que oferecem. A vida rural exigia esforço físico constante, e mesmo assim ela se doava com leveza. Não havia escola formal em sua aldeia, mas Amabile possuía outra sabedoria, aquela que vem da vivência do Evangelho encarnado no cotidiano. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 35. E assim ela vivia, sem jamais buscar destaque. Para ela, cuidar dos outros era natural, como respirar. Ela não falava sobre Deus. Ela o encarnava em cada gesto, em cada pequeno ato de bondade. Amabile era ainda criança, quando começou a ser percebida como uma presença de luz por onde passava. Os vizinhos notavam sua delicadeza, sua prontidão em ajudar, sua reverência ao entrar na pequena igrejinha de São Jorge, onde fazia silêncio absoluto diante do altar. Cada oração, cada tarefa cumprida sem reclamação, era como um tijolo secreto colocado por Deus na fundação da obra que viria. E ainda que ela não soubesse, o céu já desenhava em sua alma o contorno de uma missão. Porque antes que as grandes fundações surjam no mundo, elas são moldadas no coração. E o coração de Amabile já era de Deus, totalmente sem reservas desde o início. Quando Amabile tinha 9 anos, o chão firme de sua infância começou a se mover. A fome, a instabilidade política e o desejo de uma vida mais digna levaram seus pais a tomar uma decisão irreversível: deixar a terra natal e cruzar o oceano rumo ao desconhecido. Embarcaram no navio San Martino, com dezenas de outros trentinos, levando apenas o necessário, e a fé como bagagem maior. Era o ano de 1875. A travessia foi longa, marcada por enjoos, medo, saudade e incerteza. Mas no coração da menina de olhar vivaz, algo permanecia firme: a certeza de que Deus conduzia cada passo daquela jornada. Ela não murmurava, não se queixava, rezava. Era como se já entendesse que toda mudança profunda exige uma travessia dolorosa. Ao chegarem ao porto de Itajaí, em Santa Catarina, o que encontraram não foi uma cidade estruturada, mas mata virgem. A caravana seguiu para o interior do vale do rio Tijucas, abrindo trilhas com machado, construindo do zero uma nova vida. Ali fundaram Vigolo, em memória da terra deixada para trás. A adaptação foi dura. Não havia escolas, estradas ou igrejas, mas havia fé, e essa fé era suficiente para recomeçar. Os imigrantes ergueram uma pequena capela, rezavam juntos, celebravam seus santos com a mesma devoção que tinham na Itália. Amabile, mesmo ainda criança, ajudava a carregar água, limpar a terra, consolar os irmãos menores. A menina crescia entre o barro e o terço, entre o suor e o evangelho. Nesse novo chão, Amabile revelou um espírito ainda mais forte. Enquanto muitas crianças se perdiam na saudade da terra natal, ela parecia compreender que Deus também estava ali, na nova pátria, pronto a fazer brotar esperança onde só havia troncos cortados e solidão. Suas orações se tornaram mais maduras, suas responsabilidades mais pesadas, e mesmo assim ela não perdia a doçura. A cada amanhecer, buscava na oração a força para mais um dia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Essa promessa parecia escrita para ela, e ela a vivia como se tivesse ouvido diretamente da boca de Deus. A experiência da imigração não quebrou Amabile, pelo contrário, a moldou. Ela aprendeu que os verdadeiros fundamentos da vida não estão na terra que se pisa, mas na rocha que é Cristo. O que para muitos seria um trauma, para ela tornou-se escola de fé. Na dureza da nova terra, sua alma foi sendo lavrada com as mãos do próprio Deus. E assim, pouco a pouco, aquela menina estrangeira foi se tornando não só parte do Brasil, mas uma de suas filhas mais santas. A travessia tinha sido difícil, mas era apenas o início de um caminho sagrado.
Aos 12 anos, Amabile enfrentou uma dor silenciosa que poucos entenderam, mas que marcou profundamente seu caminho espiritual. Ela não conseguia aprender a ler. Na pequena colônia de Vigolo, onde tudo era rudimentar, uma escola improvisada se tornara a esperança para as crianças imigrantes. Mas por mais que tentasse, que escutasse as explicações da professora ou que repetisse as lições com a ajuda dos pais, as letras lhe escapavam como água entre os dedos. Era como se uma sombra lhe fechasse o entendimento. Aquela dificuldade era sentida como uma humilhação. Todas as outras meninas pareciam avançar, menos ela. No entanto, Amabile não desistiu. Ao invés de se revoltar, intensificou suas orações. Passou a pedir a Deus, com uma fé quase infantil, mas absolutamente sincera, que lhe concedesse aquele dom apenas para que pudesse conhecer melhor sua palavra. Guiada pela catequista e incentivada pelos pais, fez uma promessa comovente. Se um dia conseguisse aprender a ler, usaria esse dom exclusivamente para leituras religiosas. Era a alma oferecendo sua pequena cruz como moeda de amor. Na véspera de sua primeira comunhão, ela se ajoelhou na capelinha de madeira e levou consigo um livrinho da vida de Santo Afonso de Ligório. Ainda analfabeta, apertava o pequeno volume junto ao peito, como se pudesse absorver a sabedoria que nele continha. Ao receber Jesus eucarístico pela primeira vez, suas palavras foram simples: Senhor, se for da tua vontade, ensina-me a ler para te conhecer melhor. E ali, diante do altar, algo sobrenatural aconteceu. Logo após a comunhão, com o coração ainda aquecido pela presença real de Cristo, Amabile abriu o livrinho. E para espanto de todos, e dela mesma, as palavras começaram a se desenhar com clareza. Ela leu, sem tropeços, sem esforço. O milagre tinha acontecido discretamente, como tudo em sua vida. Correu até a mãe, que atestou diversas vezes antes de acreditar. Não era apenas uma leitura decorada. A menina compreendia o que lia. Aquela graça eucarística se tornou o marco de sua entrega espiritual. Deus não apenas havia escutado sua oração, mas a presenteava com uma missão: formar-se na palavra para um dia ser voz de consolo para os outros. A alegria que inundou sua alma naquele dia não era apenas por ter vencido um obstáculo, mas por ter provado na própria pele que Deus ouve os humildes. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito contrito. Livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 18. A partir dali, a Bíblia, as vidas dos santos e os livros de oração se tornaram companheiros inseparáveis de Amabile. Ela lia como quem respira, e cada palavra lida era para ela uma resposta de amor. A menina que não sabia ler agora mergulhava nas páginas sagradas com uma sede que só os sedentos de Deus conhecem. Era mais do que alfabetização, era unção. E esse milagre silencioso se tornaria um dos pilares da sua confiança absoluta na providência. Porque quem aprende com Jesus, aprende para sempre. À medida que os anos avançavam e a juventude florescia, Amabile sentia um chamado interior que não conseguia ignorar. Ela era naturalmente piedosa, generosa e ativa na vida da pequena comunidade de Vigolo, mas em seu coração pulsava algo mais profundo, uma vontade insistente de pertencer totalmente a Deus. Ainda que o ambiente ao seu redor projetasse para ela um futuro comum, o casamento, a maternidade, o cuidado do lar, havia dentro dela um desejo silencioso de consagração, um anseio de servir aos pobres e viver para algo eterno. Essa tensão entre o que o mundo esperava e o que o céu lhe sugeria se tornou um campo espiritual de discernimento. E foi então, entre os anos de 1888 e 1890, que Deus respondeu ao seu silêncio com um gesto materno. Por 3 noites seguidas, a Virgem Maria veio ao seu encontro em sonhos para selar uma aliança. Na primeira visão, Amabile se viu em uma casa vazia, cercada por um jardim onde pequenas flores brancas brotavam com pureza. Foi ali que surgiu uma senhora vestida de branco radiante, com uma faixa azul e rosas luminosas sob os pés. A beleza da aparição era tão divina que Amabile mal conseguia se mover,
Apenas sentia uma alegria tremenda que a fazia querer permanecer ali para sempre. Na segunda noite, a Virgem aproximou-se com um olhar de doçura incomparável e lhe disse: "É meu ardente desejo que comeces uma obra. Trabalharás pela salvação de minhas filhas." Aquela frase caiu como um trovão suave em seu espírito. Como poderia ela, uma jovem simples, sem posses, sem estudos, cumprir tamanha missão? Tremendo de reverência, murmurou: "Mas como fazer isso, minha mãe? Sou uma criatura miserável, sem meios." Na terceira noite, a senhora voltou, mais majestosa do que nunca, e lhe perguntou com ternura: "Filha, que determinaste?" Diante do céu, Amábile ofereceu-se com toda sinceridade: "Servir-vos, minha querida mãe. Sou pobre criatura. Todavia, para satisfazer vosso desejo, prometo esforçar-me quanto puder, mas não tenho quem me ajude na grande empresa." E Maria respondeu com promessa e alento: "Dou-te uma pessoa que te auxiliará. Mais tarde, mostrar-te-ei as filhas que te quero confiar." Depois disso, abençoou-a. Ao acordar, o coração de Amábile ardia com uma decisão que já não admitia retorno. Ela havia sido escolhida e, mais ainda, havia respondido com um sim que a ligaria para sempre à vontade de Deus. Essas visões não foram apenas consolo, foram uma conversão interior. Algo nela mudou radicalmente. O que antes era desejo tímido de servir, tornou-se certeza firme de que sua vida deveria ser entregue por inteiro aos planos do Altíssimo. Com o apoio de seu confessor, que discerniu a autenticidade dos sonhos, ela iniciou uma vida mais intensa de oração e discernimento. Não buscava glórias nem grandezas, queria apenas realizar aquilo que Maria lhe pedira. "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Era essa mesma atitude que agora florescia no coração da jovem imigrante. Amábile entendeu que não era preciso ser forte para ser instrumento. Bastava ser dócil. E naquela docilidade, Deus começaria a erguer uma obra que tocaria milhares de vidas. A menina de Vígolo estava pronta para tornar-se resposta de Maria. Pouco tempo após as visões com Nossa Senhora, a promessa começou a se cumprir de forma concreta. Amábile reencontrou Virgínia Rosa Nicolodi, uma jovem trentina que crescera com ela em Nova Trento e com quem partilhava não só os dias de trabalho no moinho das famílias, mas também os momentos de oração e os sonhos mais íntimos de santidade. Amábile e Virgínia eram mais que amigas, eram irmãs de alma, unidas por uma fé simples, profunda e operosa. Cresceram rezando juntas, limpando a capela de São Jorge e assistindo aos doentes com o mesmo zelo. Quando Amábile confidenciou a Virgínia os sonhos com Maria, o chamado à missão e o desejo de servir aos mais necessitados, ela não hesitou. Reconheceu ali a mesma inquietação que também trazia no peito. Foi como se o céu confirmasse a ambas. Não estariam sozinhas. A providência começava a revelar que a grande obra que surgiria não nasceria de estratégias humanas, mas da amizade santificada entre duas mulheres humildes e disponíveis. Com o incentivo do pároco local, Padre Augusto Servanzi, as duas passaram a dedicar-se com mais afinco à assistência dos enfermos, à catequese das crianças e à manutenção da vida comunitária. Não havia ainda um plano claro, nem estruturas visíveis, mas já havia o essencial: uma entrega total a Deus e uma compaixão ativa pelos que mais sofriam. Amábile e Virgínia não esperavam reconhecimento nem título algum. Serviam porque amavam, e amavam porque viam em cada pobre e doente o rosto do próprio Cristo. Foi nesse tempo que começaram a rezar juntas, pedindo clareza sobre por onde iniciar a obra que Maria havia inspirado. A resposta veio na forma de um grito mudo: o abandono de uma mulher doente em fase terminal que ninguém queria acolher. Mas antes desse gesto definitivo de fundação, houve um pacto silencioso entre aquelas duas almas. Uma amizade que se fez instrumento de redenção. Uma aliança espiritual selada, não com promessas humanas, mas com a confiança na Mãe do Céu. Dois valem mais do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro.
Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Livro do Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10. A amizade entre Amabile e Virgínia era esse sustento mútuo, esse amparo recíproco que não se perde com o tempo, mas se fortalece na missão. Aquele amor fraterno nascido no cotidiano da colônia se tornaria o embrião de uma congregação. E ali, onde muitos viam apenas duas moças pobres, Deus via as primeiras pedras vivas de um templo de caridade. Porque quando duas almas se unem por Ele, nenhuma obra é impossível. E Maria, que prometera enviar ajuda, começava a mostrar suas filhas escolhidas. Era o dia 12 de julho de 1890, quando a fé se fez obra visível. Em Vigolo, Amabile e Virgínia encontraram Ângela Lúcia Viviane, uma mulher com câncer em estado terminal, abandonada e sem ninguém que por ela se importasse. Seu corpo frágil e cheio de dores parecia implorar por um último gesto de dignidade. Amabile não hesitou. Aquela mulher era o próprio Cristo agonizante. Ali, de modo definitivo, a visão que recebera em sonho encontrava sua concretização. Não era mais tempo de esperar, era tempo de agir. Tomaram Ângela nos braços com ternura e, com o consentimento do pai de Amabile e a ajuda de alguns vizinhos, instalaram-na em um pequeno barracão de madeira, com apenas 24 metros quadrados, construído em terreno doado por um benfeitor local. Não havia estrutura, não havia recursos, não havia experiência, mas havia amor. E era esse amor, humilde e silencioso, que sustentaria tudo. Amabile e Virgínia passavam os dias e as noites cuidando da doente, limpando suas feridas, alimentando-a, rezando com ela. Cada gesto, por mais simples, era uma liturgia viva. A casinha de tábuas, ao lado da capela de Vigolo, tornou-se o berço da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa feminina fundada no Brasil. Sem ainda saberem ao certo o que seria aquele passo, elas já viviam plenamente o carisma que Deus lhes confiava. Ser presença de Maria junto aos que sofrem, sem títulos, sem hábito, sem constituições, apenas com o coração disposto a servir até o fim. A notícia daquele gesto corajoso se espalhou, e outras moças generosas começaram a se aproximar. Ângela faleceu em março de 1891, mas o amor que a envolveu, até seu último suspiro, havia gerado algo eterno. Teresa Ana Maule, órfã de 15 anos, juntou-se ao grupo trazendo juventude e fervor. A pequena comunidade passou a ensinar catecismo, visitar os pobres, acolher quem ninguém mais queria. Nas madrugadas, ajoelhadas diante do Santíssimo, consagravam tudo a Jesus Eucarístico e à Imaculada. Era uma vida de total doação, vivida no escondimento, onde a oração e o trabalho se entrelaçavam como fio e agulha. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me acolhestes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36. Cada frase desse evangelho era encarnada em suas atitudes. Aquele barracão modesto se tornou um altar, não de pedra, mas de carne e lágrimas, onde a vida era oferecida sem reservas. E foi ali que começou a brilhar, em meio à pobreza extrema, uma luz que jamais se apagaria. Não por causa da estrutura, mas pela fé. Não pela quantidade, mas pela intensidade do amor. E assim, sem barulho, sem proclamações públicas, sem fotografias ou registros oficiais, nascia no coração do Brasil uma obra inteiramente celeste. Porque quando o amor de Deus encontra mãos dispostas, ele realiza milagres com o pouco que temos. E nas mãos de Amabile, o pouco sempre foi suficiente. O que começou como um ato isolado de caridade foi se tornando uma vida comunitária visivelmente consagrada. Em 1894, com o discernimento do padre Luiz Maria Rossi, delegado do arcebispo, e sob a orientação de Dom José de Camargo Barros, bispo de Curitiba, Amabile e suas companheiras passaram a viver formalmente como religiosas. Foi nesse tempo
que ela escolheu o nome que a acompanharia até a eternidade: Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. O novo nome não era apenas um símbolo externo, era uma entrega definitiva, uma resposta total ao Cristo sofredor, a quem ela queria pertencer sem reservas. Na mesma ocasião, receberam o hábito religioso e fizeram votos simples, selando com o céu uma aliança que já era vivida no coração havia muito tempo. A congregação nascente adotou como modelo a Imaculada Conceição e assumiu como missão o cuidado dos pobres, dos doentes e das crianças órfãs. Irmã Paulina liderava com doçura, mas também com firmeza espiritual. Era ela quem acolhia as jovens aspirantes, quem orientava o trabalho e a oração, quem mantinha a comunidade unida na simplicidade do Evangelho. Mesmo sendo de origem humilde e sem formação acadêmica, sua sabedoria vinha da intimidade com Deus. Tudo passava pela oração. Quando havia dúvidas, ela se ajoelhava. Quando faltava alimento, rezava. Quando surgiam dificuldades, recorria ao coração de Jesus, oferecendo seus próprios sofrimentos como intercessão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 5. Essa era sua regra prática, e Deus nunca a deixava sem resposta. A pequena comunidade crescia em número e em espírito. A casa de madeira deu lugar a construções mais sólidas, com dormitório simples, capela, horta, enfermaria e salas de catequese. As irmãs já não atendiam apenas um caso isolado, mas assumiam obras contínuas de misericórdia. Com poucos recursos, sustentavam-se com o próprio trabalho, costurando, fazendo pães, cuidando das plantações, mas tudo era oferecido em espírito de oração. O amor pela Eucaristia e pela Imaculada era o centro de suas vidas. A cada manhã, a comunidade se reunia diante do altar como quem entrega novamente o coração em holocausto. E Irmã Paulina, mesmo em meio às tarefas administrativas, fazia questão de ser a primeira a servir e a última a descansar. O perfume de sua presença era notado por todas. Em 1900, o Papa Leão XIII concedeu a bênção apostólica à nova congregação, reconhecendo o valor da obra que nascia no Brasil com raízes tão profundamente evangélicas. Era o selo da Igreja sobre uma semente que já germinava no escondimento. Irmã Paulina não se envaideceu com isso. Ao contrário, intensificou sua vida de oração e penitência. Dizia às irmãs: não basta começarmos bem, temos de terminar bem. Sua vida não se orientava por resultados visíveis, mas por fidelidade, e cada decisão que tomava tinha um único critério: a vontade de Deus. Na cruz do coração agonizante de Jesus, ela encontrava toda a força, toda a luz e todo o consolo. Era por ele que vivia, e por ele que se preparava para sofrer, se necessário fosse, até o fim. Em 1903, Irmã Paulina foi enviada para São Paulo. Então, uma cidade que crescia em ritmo vertiginoso, mas cujos pobres cresciam em abandono na mesma proporção. O convite do bispo Dom Duarte Leopoldo e Silva visava a expansão da obra caritativa que ela iniciara em Santa Catarina, agora chamada a florescer no coração do Brasil urbano. Em meio ao barulho dos bondes, a poeira dos bairros operários e as dores esquecidas dos cortiços, ela encontrou seu novo campo de missão. Instalou-se no bairro do Ipiranga e ali, sem alarde, começou novamente do zero. Ergueu com as irmãs um pequeno asilo para idosos abandonados, muitos deles ex-escravizados, sem família, sem nome e sem história. Aos olhos do mundo, eram invisíveis. Mas para a Irmã Paulina, cada um era o próprio Cristo em sua paixão silenciosa. O contato com essa população marginalizada despertou nela um amor ainda mais radical. Ela não apenas oferecia comida, remédios e abrigo. Ela devolvia dignidade, chamando cada idoso pelo nome, ouvindo suas histórias, enxugando suas lágrimas com as próprias mãos. Aos domingos, levava-os em procissão para assistir à missa, e muitos, que antes tinham sido tratados como estorvo, voltavam a sentir que eram amados. O asilo foi ampliado, transformando-se na Casa São José,
referência de misericórdia em São Paulo. Em seguida, as irmãs abriram um orfanato para meninas órfãs, quase todas negras, recolhidas das ruas com marcas de abandono e violência. Com elas, Irmã Paulina era mãe. Ensinava a costurar, rezar, cantar e viver com fé. Seu método era o amor e sua disciplina o exemplo. Não pedia nada para si. Dormia em um quartinho simples, trabalhava como a primeira serva e não se poupava de nenhum sacrifício. As obras se multiplicavam e com elas cresciam também as exigências. As vocações aumentavam e novas casas foram sendo fundadas. A cada novo passo, Irmã Paulina discernia tudo em oração. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36. Este era o evangelho que ela vivia com literalidade radical. E quem a conhecia sabia. Não se tratava de assistencialismo, mas de amor redentor. Ela não queria apenas melhorar as condições de vida dos pobres, mas reconduzi-los à certeza de que eram filhos amados de Deus. Na cidade grande, com tantos desafios e seduções, ela manteve o coração firme no essencial. Não se deixava iludir por elogios, nem se abater por críticas. Sua única preocupação era amar mais, servir melhor, rezar sempre. Quando lhe perguntavam de onde vinha tanta força, respondia com naturalidade: do coração agonizante de Jesus, onde encontro tudo o que preciso. Em São Paulo, Irmã Paulina não apenas ampliou sua obra, ela aprofundou sua missão. E enquanto as ruas seguiam indiferentes ao milagre cotidiano que se operava ali, o céu a contemplava com alegria. Porque onde o mundo via miséria, ela via santuário. E onde o mundo desistia, ela começava. Mas nem mesmo os santos são poupados das dores mais amargas, e para a Irmã Paulina, o sofrimento chegou de forma brutal e silenciosa. Em 1912, apenas 9 anos após sua chegada a São Paulo, foi destituída do cargo de superiora-geral da congregação que havia fundado com tanto sacrifício. A decisão partiu do novo arcebispo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, e foi aceita com docilidade pelo novo diretor espiritual da obra. Não houve explicação pública, nem espaço para defesa. Simplesmente lhe foi ordenado que deixasse a Casa São José e voltasse a viver em silêncio. Para muitos foi um erro humano. Para ela, foi a vontade de Deus. Não se queixou, não protestou, silenciou. E no silêncio, sofreu com Cristo. Foi transferida para Bragança Paulista, depois para Ipiranga e finalmente para o bairro do Jardim Leonor, onde viveu como uma irmã comum, sem voz ativa, longe das decisões e do reconhecimento. Para uma fundadora, esse seria um golpe difícil de suportar. Mas Irmã Paulina abraçou essa cruz com a mesma fé com que acolhera os pobres. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Essa frase do Senhor se tornou realidade em sua vida. Ela não perdeu a paz. Continuou servindo com alegria, rezando com fervor, sorrindo com humildade. Suportava humilhações com a doçura de quem já não vivia para si mesma. Para as irmãs mais novas, sua presença era discreta, mas profundamente inspiradora. Ela não ocupava cargos, mas ainda era o coração da congregação. Envolvia tudo com oração. Quando lhe perguntavam como se sentia por ter sido afastada, respondia apenas: estou onde Deus me quer. E ali, escondida do mundo, começou sua missão mais fecunda: oferecer sua vida como intercessão silenciosa por toda a obra. Já não era a mulher ativa que erguia casas e abraçava os pobres nas ruas, mas a alma escondida que sustentava tudo pela cruz. Como Maria aos pés da paixão, permaneceu firme, ainda que sem compreender os desígnios que a providência permitia. Essa fase foi, para a Irmã Paulina, a mais dolorosa e também a mais santa. Foi quando ela descobriu que a obediência humilhada pode ser um altar mais alto que qualquer catedral.
Não deixou de amar a igreja, mesmo ferida por ela. Não deixou de amar suas filhas espirituais, mesmo afastada delas. E não deixou de amar a missão, mesmo que dela estivesse visivelmente desligada. O silêncio se tornou sua língua, a oração, sua morada, a cruz, sua companhia fiel. E no escondimento daquelas décadas, Deus lapidava nela uma santidade que não dependia de obras, mas de abandono total. Foi nessa noite escura da alma que a luz de Santa Paulina começou a brilhar com mais força, não diante dos homens, mas no coração de Deus. Com o passar dos anos, a saúde de Irmã Paulina começou a declinar silenciosamente, como uma vela que se consome diante do altar. Em 1938, foi diagnosticada com diabetes severa. A doença avançou rápido e logo atingiu seus olhos, levando-a à cegueira total. Mais tarde vieram as dores intensas, a amputação de um braço e a fragilidade extrema. Mas o que para muitos seria um tempo de lamento, para ela se tornou a estação mais fecunda da graça. Mesmo no leito, sem visão, sem liberdade de movimento, sem poder mais servir ativamente às suas obras, ela continuava ofertando sua dor como oração viva. Cada gemido escondido era uma prece. Cada noite insone, um sacrifício unido ao coração agonizante de Jesus. Era como se a fundadora, agora reduzida à dependência total, se tornasse inteiramente de Deus. Uma hóstia viva consumada no amor. Suas companheiras, ao vê-la em tal estado, esperavam encontrar desânimo, mas encontravam paz. Ela jamais reclamava. Ao contrário, acolhia cada dor como uma partilha do sofrimento redentor de Cristo. Quando a enfermidade a impediu de ir à capela, fazia de sua cama um altar. Quando já não podia ler, recitava de memória as Escrituras. E quando lhe perguntavam como conseguia suportar tanto, respondia com serenidade: quem está com Jesus não sente peso. Nessa entrega absoluta, ela encontrava a fortaleza que vinha do alto. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Mesmo cega, Irmã Paulina sabia quando uma irmã precisava de consolo. Percebia pelo tom de voz, pelo silêncio diferente, pelo cheiro das preocupações. E oferecia uma palavra mansa, uma oração espontânea, um sorriso de quem já repousava no coração do Pai. Não era mais a mulher que fundava obras, era a alma que sustentava todas elas com sua união com Deus. Nos últimos meses, aceitou calmamente a dependência total. Precisava ser alimentada, trocada, carregada, e a cada humilhação física, ela respondia com gratidão. A doçura de sua presença comovia até os médicos, nunca exigia nada. Quando alguém a servia, ela dizia: muito obrigada, que Deus lhe pague com a eternidade. Sua enfermidade tornou-se sua última pregação. Na comunidade todos sabiam que estavam diante de uma santa. O quarto onde vivia já era procurado como um lugar de bênçãos. Pessoas vinham de longe pedir suas orações, e mesmo sem enxergar, ela colocava as mãos sobre a cabeça dos que sofriam e rezava com fé. Sua comunhão com o sofrimento de Cristo era tão profunda que a própria dor se tornara canal de graça. E assim, nos limites do corpo, sua alma se expandia. Quanto mais seu corpo se debilitava, mais sua santidade se revelava. Era como se a fundadora estivesse sendo consumada em silêncio, como o grão de trigo que morre para dar fruto. E esse fruto já começava a surgir. Curas, conversões e vocações floresciam ao redor daquela cama. Irmã Paulina, mesmo sem se mover, seguia gerando vida. Na madrugada do 9 de julho de 1942, aos 76 anos de idade, Irmã Paulina entregou seu último suspiro, envolta em silêncio e paz. O céu parecia aguardar sua alma com os braços abertos. Sua travessia final foi serena, como tudo em sua vida. Um abandono total ao coração agonizante de Jesus. Não houve espetáculo,
apenas a profundidade de uma entrega consumada. As irmãs que a acompanhavam perceberam que algo extraordinário havia acontecido. A presença de Deus era quase palpável naquele quarto. E embora o corpo de irmã Paulina tivesse se calado, sua missão apenas começava. A notícia de sua partida correu rapidamente e multidões começaram a visitar seu túmulo. Vieram agradecer curas, pedir consolo, apresentar filhos e dores. Ela, que sempre vivera para os outros, agora continuava a interceder, mais viva do que nunca. Com o passar dos anos, sinais de sua santidade se multiplicaram. Pessoas relataram milagres, conversões e curas obtidas por sua intercessão. E o que mais impressionava era a fidelidade de sua história. Uma mulher sem recursos, sem estudos, sem projeção humana, que fundou uma congregação, acolheu os esquecidos, amou até o fim e nunca deixou de confiar. Em 1991, foi declarada venerável. Em 1993, o reconhecimento oficial de um milagre permitiu sua beatificação por São João Paulo II. E no dia 19 de maio de 2002, diante de uma multidão emocionada na Praça de São Pedro, foi canonizada, tornando-se oficialmente a primeira santa do Brasil. Mas para aqueles que já conheciam sua história, esse título apenas confirmava o que o povo simples já sabia havia muito tempo. No coração de milhões, ela não era apenas uma santa. Era uma mãe, uma amiga, uma intercessora fiel. Santa Paulina tornou-se modelo de esperança para quem sofre, força para quem enfrenta doenças incuráveis, consolo para os que vivem no esquecimento, luz para os que buscam recomeçar. Sua imagem passou a ser colocada em hospitais, orfanatos, igrejas humildes e casas simples. Seu nome foi gravado nas orações das mães aflitas, nos pedidos silenciosos das filhas que lutam sozinhas, nas preces de quem clama por conversão dentro de casa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Santa Paulina foi consolo para os que choravam, e segue sendo. Hoje, quem visita o Santuário de Santa Paulina em Nova Trento pode perceber que a presença dela não ficou no passado. Seu espírito vive em cada peregrino que chega com fé, em cada vela acesa com esperança, em cada lágrima derramada diante de sua imagem. Ela continua acolhendo, ouvindo, cuidando. E sua vida segue gritando uma verdade que o mundo insiste em esquecer. Que a santidade é possível, mesmo nos caminhos mais humildes. Que a verdadeira grandeza nasce da cruz abraçada com amor. E que o céu começa aqui, quando a alma se entrega sem reservas ao Deus que tudo pode. Santa Paulina do coração agonizante de Jesus não passou pela terra em vão. Sua história permanece como resposta para quem precisa de milagre, fé e recomeço. A vida de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus não é apenas uma história de superação. É uma revelação da ternura de Deus pelos pequenos, uma estrada segura para quem busca sentido na dor e luz no abandono. De uma menina analfabeta nas colônias esquecidas, surgiu uma mulher que foi mãe dos pobres, consolo dos doentes, mestra da esperança. Ela nos ensinou que a santidade não está reservada aos fortes, mas aos fiéis. Que o milagre começa quando o coração diz sim, e que o sofrimento vivido com amor pode se tornar o altar mais fecundo da existência. Em cada fase de sua jornada, ela nos mostra que é possível viver o Evangelho com radicalidade, sem perder a doçura. E que mesmo quando o mundo nos abandona, o céu jamais deixa de nos ver. Talvez hoje você se sinta invisível como muitos dos que ela acolheu. Talvez esteja lutando com dores silenciosas, sentindo-se sem forças para continuar. Santa Paulina também viveu isso, e venceu. Não porque era extraordinária, mas porque nunca deixou de confiar. Que essa confiança tome conta do seu coração agora. Que a coragem dessa santa tão nossa reacenda em você o desejo de recomeçar, de se entregar, de amar de novo. Se há alguém em sua família afastado da fé, entregue agora esse nome à intercessão de Santa Paulina. Se há uma enfermidade incurável, coloque-a nas mãos dela. Se há uma dor que você não consegue mais suportar, peça. Santa Paulina,
Ensina-me a sofrer com amor. Rezemos juntos. Santa Paulina, mulher de fé inabalável, tu que soubeste transformar dor em serviço, silêncio em oração, abandono em missão, intercede por nós. Olha pelos que sofrem em hospitais, pelos idosos esquecidos, pelas crianças órfãs, pelos corações cansados e pelas famílias feridas. Ensina-nos a amar como tu amaste. Dá-nos a força para confiar, mesmo quando não entendemos. E se for da vontade de Deus, alcança-nos as graças que agora colocamos aos teus pés. Faça seu pedido neste momento. Amém. Se esta história tocou o seu coração, deixe nos comentários o nome de alguém por quem você quer rezar, especialmente se essa pessoa está longe de Deus. Compartilhe esta mensagem com quem mais precisa de esperança. Inscreva-se para continuar recebendo testemunhos que alimentam a fé. E lembre-se, Deus nunca abandona os que o buscam com sinceridade. Como Santa Paulina viveu e provou, é nos caminhos mais humildes que ele revela os seus maiores milagres.